E se tudo o que você acreditava sobre lidar com alguém narcisista estivesse errado? E se, no silêncio entre as palavras, houvesse um poder mais devastador do que qualquer explicação que você pudesse dar? Carl Jung dizia que a alma fala, em símbolos, não em justificativas, e talvez seja por isso que tentar se explicar diante de uma narcisista seja como atirar flechas contra o vento. Quanto mais força você coloca, mais rápido elas voltam contra você. Você já percebeu como a lógica se quebra diante de um olhar frio? Como a razão se dissolve quando você tenta provar um ponto para alguém que vive alimentada pelo reflexo do próprio espelho? Jung alertava: a psique feminina, quando dominada pela sombra narcisista, não responde à clareza, mas ao jogo invisível de forças que operam no inconsciente. O que parece uma simples conversa pode, na verdade, ser um ritual oculto, onde você sempre sai perdendo. Mas por que explicar é perder tempo? Essa pergunta ecoa como um labirinto sem saída. Ao tentar justificar, você entrega não apenas palavras, mas também energia vital. E essa energia é devorada pela máscara que nunca se sacia. A cada frase, você se afunda mais no pântano simbólico onde a sombra dela reina. Jung sabia que não se enfrenta um arquétipo com argumentos. Enfrenta-se com postura, com silêncio, com um gesto que fala mais do que 1000 discursos. E é nesse ponto que a tensão aumenta. O que fazer, então, quando a narcisista é mulher? Existe apenas um movimento possível, um gesto singular, quase invisível, que rompe o ciclo e devolve o poder a quem ousa enxergar além da superfície. Não é reação, não é confronto, tampouco fuga. É algo mais sutil, mais arquetípico, como se você estivesse dançando com a própria sombra e, em vez de tentar dominá-la, aprendesse a não ser consumido por ela. Você está preparado para ouvir o que nunca deve ser dito, mas apenas feito? Esta não é uma lição comum, nem uma dica de comportamento. É uma chave simbólica que pode libertar ou aprisionar, dependendo de como você a recebe. Jung deixou rastros, não respostas. O caminho está nas entrelinhas, e só quem permanecer até o fim desta jornada poderá decifrar o enigma, o único gesto que desarma a narcisista e que, ironicamente, não exige explicação alguma. O vazio que você sente quando tenta se justificar diante de alguém que nunca escuta não é apenas frustração, é um abismo que toca sua própria sombra. Jung dizia que toda vez que damos explicações a quem vive sob o domínio do narcisismo, oferecemos partes de nós que jamais serão devolvidas. É como se cada palavra dita fosse sugada para dentro de um poço sem fundo, e nesse movimento você se perde um pouco mais de si. Por isso, o silêncio não é covardia, é uma arma invisível, uma barreira simbólica contra a fome insaciável da máscara narcisista. A mulher que habita esse arquétipo não busca entendimento, busca alimento. E o alimento é sua energia, sua tentativa desesperada de ser compreendido. O que ela rejeita não é sua razão, mas a sua essência, porque para que exista espaço, para ela, você precisa deixar de existir. É nesse ponto que a lógica morre, porque não há ponte possível quando a outra margem se recusa a estar ali. Você sente o impulso de explicar, de se defender, mas cada explicação é como jogar lenha no fogo que devora sua própria alma. O jogo é sutil e perverso. A cada argumento que você oferece, mais profundo é o controle que ela exerce. Não importa se você traz provas, memórias, verdades incontestáveis, tudo será distorcido e devolvido contra você. Jung lembrava que o inconsciente não lida com fatos, mas com símbolos. E diante da mulher narcisista, o símbolo é claro. Você é a oferenda. O altar está montado na cena cotidiana, e sua fala é o sacrifício. E é nesse instante que algo dentro de você começa a se perguntar: por que insisto em me explicar? Por que cedo a esse instinto de provar meu valor? Essa é a pergunta que o inconsciente sussurra, porque no fundo, você já sabe que a explicação
Não é ponte, é armadilha. O desejo de ser reconhecido esconde a ferida mais antiga, a de não se sentir visto. E quando você tenta curá-la com palavras, acaba abrindo ainda mais o corte que ela carrega. Você percebe como o tempo se deforma nesses encontros? Minutos se tornam horas, e no fim você sai exausto, vazio, como se tivesse corrido uma maratona invisível. Essa drenagem não é acidental, é o próprio mecanismo do narcisismo, sugar até que não reste nada além da sensação de inutilidade. A narcisista não precisa vencê-lo em argumentos, porque já venceu no simples ato de arrastá-lo para o campo onde você se perde. Mas há um detalhe que muda tudo. Quando você se recusa a entrar nesse campo, quando você suspende a necessidade de explicar, um silêncio ensurdecedor toma conta. Esse silêncio não é ausência, é presença. É a presença da sua sombra se afirmando. É o momento em que você diz sem palavras: eu não sou mais oferenda. Jung dizia que a verdadeira força não está no grito, mas na capacidade de permanecer inteiro diante do vazio. O silêncio, nesse contexto, não é fuga. É um gesto arquetípico de autodefesa psíquica. Ele devolve o peso das palavras para quem as lança e impede que você seja tragado pela distorção constante. Mas manter o silêncio não é simples, porque o inconsciente coletivo nos ensinou que devemos sempre explicar, justificar, convencer. Romper esse padrão é como quebrar uma corrente ancestral que prende gerações inteiras no mesmo ciclo de sofrimento. A mulher narcisista sente esse rompimento. Ela percebe, mesmo sem entender racionalmente, que algo mudou na dinâmica. E, nesse momento, é como se o jogo perdesse sentido, porque o alimento que ela buscava já não está mais disponível. Você se torna um espelho opaco, incapaz de refletir aquilo que alimentava sua máscara. E esse gesto, invisível para os olhos comuns, é devastador. Ainda assim, o silêncio provoca dentro de você um terremoto. O instinto quer falar, quer se defender, quer ser ouvido. É como lutar contra uma maré que insiste em te puxar, mas é nesse conflito que nasce a transformação. Jung ensinava que enfrentar a sombra não é destruí-la, mas reconhecê-la e decidir não ser governado por ela. O silêncio aqui é a materialização dessa decisão. E talvez, no fundo, você comece a perceber que nunca se tratou dela. Sempre foi sobre você, sobre a sua necessidade de ser aceito, sobre a sua ferida aberta, sobre a sua incapacidade de simplesmente estar sem justificar. A narcisista foi apenas o palco onde sua própria batalha interna se revelou. E é por isso que explicar é perder tempo, porque não é o outro que precisa entender, é você que precisa despertar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A respiração prende no peito quando você percebe que não existe argumento capaz de atravessar a parede invisível que ela ergueu. É como falar diante de um espelho que devolve apenas o vazio. Jung nos lembrava de que o inconsciente não responde à lógica, mas à linguagem secreta das imagens e dos símbolos. E a mulher narcisista é o arquétipo vivo desse enigma. Tudo nela parece feito para atrair sua energia, transformar sua clareza em confusão e fazer com que você se perca tentando decifrá-la. Quanto mais você tenta explicar, mais fundo afunda em um labirinto sem saída. E nesse labirinto, o tempo é traiçoeiro. Você entra acreditando que pode resolver em alguns minutos, mas quando abre os olhos, já se passaram horas e o desgaste é irreversível. É uma prisão sem grades, construída apenas pela necessidade de ser ouvido. Essa necessidade, no entanto, não nasce agora. Ela vem de muito antes, de memórias que carregam ecos da infância, quando o amor parecia sempre condicionado a uma explicação, a um desempenho, a uma prova de valor. Diante da narcisista, essas feridas antigas voltam a sangrar.
Há um instante quase imperceptível em que o corpo denuncia o que a mente não quer admitir. A garganta seca, os músculos se contraem, a ansiedade toma conta como se você estivesse diante de um tribunal invisível. Mas não há juiz, não há sentença, não há absolvição, só existe a encenação de um processo infinito. E nesse processo, o réu é sempre você. Não importa o que diga, não importa o quanto tente. O veredito já estava decidido antes mesmo da primeira palavra. E é exatamente nesse ponto que Jung aponta para a sombra. Porque a verdadeira batalha não está no diálogo com ela, mas no confronto silencioso com sua própria compulsão de se justificar. É você quem precisa se encarar no espelho e perguntar: por que minha voz precisa sempre ser validada? Por que não consigo simplesmente existir sem oferecer explicações? Essas perguntas ecoam como golpes invisíveis, porque não falam dela, falam de você. E quanto mais fundo você mergulha, mais percebe que o silêncio, antes tão incômodo, é também o único lugar seguro. Ele se torna um refúgio simbólico, um abrigo contra a manipulação. Ao escolher o silêncio, você não está se rendendo, está escolhendo um território onde ela não pode te alcançar. Esse território é interno, é psíquico, e nele, sua energia não pode mais ser drenada. É o momento em que a máscara dela perde o brilho, porque não encontra mais reflexo para se alimentar. Mas essa escolha não vem sem dor. O silêncio é pesado, é quase insuportável. É como se todo o seu corpo gritasse para romper a barreira e falar, para se explicar, para preencher o espaço. E ainda assim, é nesse desconforto que reside a chave. Jung dizia que não há transformação sem dor, porque é no atrito entre sombra e luz que a consciência desperta. O silêncio é o atrito, o fogo que purifica, a travessia que assusta, mas liberta. Você já sentiu esse frio na espinha, esse vazio que parece engolir quando você decide não responder? É como desafiar um destino escrito há séculos, como romper com uma herança invisível que dizia que o valor vem da explicação. O silêncio, nesse momento, é uma rebelião ancestral. É o grito que não precisa de som. É a recusa em continuar o ciclo que aprisionou tantas gerações antes de você. E, paradoxalmente, é nesse gesto aparentemente simples que a narcisista se desarma. Ela não sabe lidar com o que não pode controlar. A ausência de explicação cria um vazio que ela não consegue preencher. E esse vazio a confronta com sua própria sombra, ainda que ela não reconheça. Pela primeira vez, não é você quem se perde, mas ela. E é nesse deslocamento que o poder retorna às suas mãos. No entanto, esse poder não vem em forma de vitória externa. Não há plateia aplaudindo, não há troféu para erguer. O triunfo é íntimo, silencioso, quase invisível. É você sentado em si mesmo, inteiro, sem precisar da validação de ninguém. É a descoberta de que não há nada para explicar, porque sua existência já é suficiente. Essa é a vitória que não pode ser roubada. E talvez, nesse instante, você sinta que algo dentro de você começa a mudar. Como se um fio invisível tivesse sido cortado. Como se uma voz antiga, que sempre te cobrava justificativas, finalmente se calasse. É uma libertação que não faz barulho, mas que ecoa no mais profundo da alma. E é nesse silêncio que começa a verdadeira transformação. Quando você percebe que explicar sempre foi perder tempo, porque o tempo que precisava ser ganho era o de voltar para si mesmo. Existe um ponto em que as palavras se tornam tão pesadas que já não carregam sentido algum. É quando você percebe que cada frase lançada é como uma pedra no rio, desaparece nas águas turbulentas e retorna apenas em ondas de confusão. Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos e não por justificativas. E é exatamente por isso que, diante de uma mulher narcisista, a explicação não passa de uma oferenda. Você acredita estar construindo pontes, mas, na verdade, está apenas alimentando a fome da sombra. Esse teatro se repete como um ritual antigo. Você fala, ela distorce. Você insiste, ela ridiculariza. Você prova, ela nega.
É uma dança em que os passos nunca mudam, mas o que muda é você, cada vez mais cansado, mais pequeno, mais vazio. A verdade é que o jogo já estava decidido antes do primeiro movimento. Não existe cenário em que suas palavras vençam, porque o tabuleiro é dela e as regras são invisíveis. E quanto mais você se esforça, mais confirma que está preso dentro da armadilha. O que dói não é apenas não ser ouvido, mas se dar conta de que você também já não se ouve. No esforço de convencer, você se perde de si mesmo. Sua própria voz começa a soar estranha, distante, como se não lhe pertencesse mais. Essa alienação interna é a verdadeira prisão. Não é ela que te cala, é você que se dissolve tentando existir através dos olhos dela. E nessa dissolução, a alma pede socorro. Jung advertia que o encontro com a sombra nunca é confortável. Ela surge para arrancar nossas máscaras, não para nos oferecer paz imediata. A mulher narcisista, nesse sentido, é como um espelho sombrio que reflete sua ferida mais profunda, a necessidade de ser reconhecido. Não importa o quanto você tente preencher esse vazio com explicações, ele sempre volta a se abrir. E cada tentativa falha é uma lembrança cruel de que a resposta não está fora, mas dentro. Você já percebeu como, ao tentar explicar, surge aquela sensação de estar se afogando? Como se cada palavra fosse um gole de água salgada que não mata a sede, apenas sufoca mais. Esse afogamento emocional é o sinal de que algo precisa mudar, porque explicar aqui não é clareza, é naufrágio. E, paradoxalmente, o único respiro possível está no silêncio. Um silêncio que primeiro parece afogamento, mas depois revela ser ar. O silêncio, entretanto, não é fácil de sustentar. É como carregar uma chama nas mãos nuas. Dói, queima, provoca o instinto de largar. Mas ao segurar essa chama, algo em você começa a se transformar. A dor inicial dá lugar a uma nova forma de força. Uma força que não precisa de testemunhas, que não depende da aprovação de ninguém. É a força de existir sem precisar se justificar. E quando você se cala, algo muda no ar. A mulher narcisista percebe, mesmo que não entenda. O jogo perde o ritmo, a dança se quebra, o controle escorrega por entre os dedos dela. Esse silêncio não é ausência, é presença ampliada. É o símbolo de que você não está mais disposto a ser a presa, de que não há mais oferenda disponível. Isso a confronta com um vazio que nenhuma manipulação consegue preencher. Ainda assim, dentro de você, o silêncio continua sendo luta. Cada segundo em que não responde é uma batalha contra a compulsão de se explicar. É como se um exército invisível puxasse suas cordas internas, exigindo que você diga algo, qualquer coisa. Mas é nesse confronto que se revela a verdadeira iniciação. Você está matando dentro de si a necessidade de convencer. E esse é um dos rituais mais difíceis que a alma pode atravessar. Jung chamaria esse processo de individuação. O momento em que você deixa de viver para a imagem que os outros projetam e começa a habitar sua própria essência. Não há individuação sem confronto, sem dor, sem o silêncio que revela mais do que 1000 palavras. Explicar é o caminho da máscara, calar é o portal da autenticidade. É por isso que a experiência é tão visceral, porque ela não acontece no campo do diálogo, mas no campo do ser. E, finalmente, quando você atravessa essa barreira, descobre algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Nunca foi sobre ela, sempre foi sobre você, sobre a sua sombra, sobre a sua ferida, sobre o vazio que implorava reconhecimento. A mulher narcisista foi apenas a encenação externa de um drama interno que sempre esteve aí. E quando você deixa de explicar, rompe não apenas o ciclo com ela, mas um ciclo ancestral dentro de si. O silêncio se torna a chave, não para mudá-la, mas para resgatar a si mesmo. O corpo treme quando você escolhe não reagir. É como se toda a sua história exigisse uma resposta, como se uma voz antiga sussurrasse: fale, prove, explique.
Mas dessa vez, você não cede. E, nesse instante, um vazio desconfortável se abre. Um silêncio denso que parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Jung dizia que o inconsciente se revela justamente nesses momentos de suspensão, quando você ousa não repetir o padrão e deixa o espaço se preencher com outra coisa. Algo que ainda não tem nome, mas que carrega o peso de uma revelação. E é nesse vazio que a máscara da narcisista começa a rachar. Sem sua energia para sustentar o jogo, as distorções perdem força. O olhar que antes parecia hipnótico já não encontra reflexo. O controle, que sempre foi invisível, escorrega. E você começa a perceber que não era ela quem detinha o poder. Era você, na sua necessidade de explicar quem o entregava. Essa constatação é devastadora, porque mostra que a prisão nunca teve chave externa. A cela era construída por dentro, mas perceber isso não é simples, porque a tentação de voltar ao ciclo é constante. Cada silêncio sustentado é seguido de uma onda de culpa, de medo, de sensação de abandono. O inconsciente coletivo nos ensinou que amar é se justificar, que ser aceito exige provas, que o valor precisa ser declarado. Romper esse padrão é como arrancar as raízes de uma árvore plantada no fundo da alma. Dói, arranha, faz sangrar, mas é também nesse processo que algo novo começa a nascer. Você já sentiu essa mistura de dor e liberdade? Esse momento em que a ferida arde, mas ao mesmo tempo você respira como nunca antes? É o paradoxo da transformação. A ferida é a porta. Jung dizia que onde está a ferida, ali está o caminho. A mulher narcisista, então, não é apenas um obstáculo. Ela é o arquétipo que expõe sua vulnerabilidade mais profunda e, por isso mesmo, a chave para sua libertação. O que parece maldição é também iniciação. Nesse mergulho, você começa a perceber que não há nada mais revolucionário do que escolher a própria presença em vez da explicação. O silêncio que antes parecia vazio começa a revelar sua densidade. Ele se torna um campo fértil, onde a sua energia não é desperdiçada, mas cultivada. E nesse campo, uma nova identidade se ergue. Não a identidade moldada pelo olhar do outro, mas aquela que nasce do encontro com a própria sombra. A narcisista, diante desse movimento, sente o deslocamento. Ainda que não admita, o jogo perde o sentido. Sem alimento, a máscara se fragiliza e você começa a perceber com espanto que aquilo que parecia um monstro inabalável era, na verdade, sustentado pelo reflexo que você oferecia. O poder não estava nela, estava no espelho. E ao opacá-lo, você descobre que o monstro nunca existiu sozinho. Mas não se engane, essa descoberta não traz paz imediata. Pelo contrário, traz responsabilidade, porque agora não há mais desculpas, não há mais como dizer que o poder está fora. Ele sempre esteve em suas mãos, e essa consciência é, ao mesmo tempo, libertadora e aterrorizante. Libertadora porque revela sua força, aterrorizante porque exige maturidade para não voltar ao ciclo. Jung chamava isso de confronto com o self, o encontro com o núcleo da psique, onde não há máscaras, onde não há justificativas. Esse confronto não é suave, é uma queda livre no abismo da própria essência, mas é também a única forma de renascer inteiro. Diante da narcisista, o silêncio se torna esse abismo, e quando você ousa permanecer nele, descobre que não cai, você voa. Você começa a entender que explicar sempre foi perder tempo, porque o tempo não existe para a alma. O que existe é presença. E a presença não precisa ser provada, não precisa ser justificada. Ela simplesmente é. Quando você escolhe o silêncio, escolhe a eternidade que existe no instante. Escolhe a verdade que não pode ser distorcida, porque não é dita, é vivida. E de repente tudo muda. O olhar dela já não te fere, as palavras dela já não te prendem, o jogo já não te seduz, porque você não está mais no tabuleiro, você está fora, inteiro, presente, e é nesse estado que a verdadeira transformação acontece. Não porque você venceu a narcisista, mas porque deixou de ser prisioneiro do próprio reflexo. A explicação morreu, e no lugar dela nasceu algo que não pode ser nomeado, apenas sentido.
Há um instante em que o silêncio deixa de ser um peso e se torna um portal. Você percebe que não está mais lutando para segurar as palavras. Elas simplesmente não vêm. Não porque você não tenha nada a dizer, mas porque pela primeira vez não há necessidade de dizer. Jung nos ensinou que a verdadeira libertação acontece quando o ego cessa de gritar por reconhecimento. É aí que o self, o núcleo mais profundo da psique, se manifesta. E esse momento é como atravessar uma fronteira invisível, do caos para a clareza, da prisão para a presença. A mulher narcisista nesse cenário já não é ameaça, mas sombra que se dissolve. O reflexo que ela exigia de você desaparece, e com ele desmorona a estrutura inteira do jogo. É como se o teatro chegasse ao fim e as cortinas caíssem, revelando que nunca houve palco real, apenas uma ilusão alimentada pela sua entrega. O impacto é devastador, não porque ela tenha perdido, mas porque você se recusa a continuar interpretando o papel que te mantinha cativo. E nesse silêncio, uma nova voz começa a emergir, não a voz que explica, mas a que simplesmente afirma sua existência. É um som que não precisa sair pela boca para ser ouvido, porque ecoa de dentro para fora. É a voz que diz: eu sou. Não há argumento, não há justificativa, não há defesa. Apenas a constatação da própria presença, inteira, sem fragmentos. Essa é a voz que a sombra não consegue abafar, porque ela não precisa do outro para existir. Esse estado traz uma sensação estranha, quase inquietante. Você se sente nu, despido das velhas proteções que eram, na verdade, correntes. Não há máscara, não há necessidade de agradar, não há jogo a ser jogado. E essa nudez psíquica pode assustar, porque a liberdade, no começo, parece solidão. Mas Jung dizia que a solidão não é estar sem o outro, é estar finalmente consigo mesmo. E esse encontro é o mais transformador de todos. Você já percebeu como de repente as memórias antigas voltam, mas agora sem o mesmo peso? Aqueles momentos em que você implorava por reconhecimento, em que se explicava até perder a voz, agora parecem distantes, como ecos de uma vida que já não é sua. O que antes era ferida, agora é cicatriz. E cada cicatriz conta uma história, não de derrota, mas de sobrevivência. O silêncio se torna, então, a tatuagem invisível da sua vitória. A mulher narcisista talvez nunca mude, e isso já não importa. O que importa é que você mudou. Não há mais necessidade de travar guerras em busca de validação. Não há mais energia desperdiçada em explicações sem fim. O que existe agora é a consciência de que a batalha sempre foi interna e que o inimigo nunca esteve fora, mas dentro, na forma de uma compulsão de provar quem você é. Essa compulsão morreu no silêncio e, ao morrer, abriu espaço para algo novo. Um espaço que não precisa ser preenchido com palavras, mas vivido com presença. Esse espaço é fértil, porque nele você pode plantar novas formas de existir. Formas que não dependem do olhar do outro, mas que nascem do encontro com sua própria essência. E nesse terreno, tudo floresce de maneira diferente. Relações, escolhas, até mesmo sua própria respiração. O silêncio, então, já não é mais resistência, é morada. Você aprende a habitar esse lugar interno onde não há necessidade de convencer, apenas de ser. E nesse aprendizado, descobre que o verdadeiro poder nunca esteve em mudar o outro, mas em se libertar da necessidade de mudá-lo. O ciclo se encerra, não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de girar em torno da sombra que antes te consumia. E quando você olha para trás, percebe que cada tentativa de explicar foi apenas o ensaio da lição que agora está clara. Explicar é perder tempo, porque o tempo que se perde não é apenas cronológico, é vital, é energia, é presença, é vida. Ao silenciar, você recupera tudo isso, recupera a si mesmo. E esse retorno é tão profundo que não há como descrevê-lo, apenas senti-lo. No fim, a frase de Jung se revela como uma chave que sempre esteve diante de você. Não explique. Não porque o outro não mereça, mas porque você não precisa. O silêncio não é ausência de voz, é presença absoluta de ser. E quando você
se instala nele, algo acontece. O jogo acaba, a máscara cai e a vida começa. Não a vida que precisa ser provada, mas a vida que simplesmente é. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é um campo vivo, pulsante, onde tudo o que foi reprimido começa a emergir. É nele que memórias enterradas voltam, não mais como fardos, mas como símbolos que pedem interpretação. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente retorna como destino. E de repente você entende, cada encontro com a mulher narcisista não foi acaso, foi espelho. Espelho de feridas antigas, de traumas esquecidos, de vozes que ainda ecoam dentro de você exigindo explicação. Nesse reflexo, você começa a enxergar não apenas ela, mas todas as figuras que vieram antes. A mãe ausente, o pai exigente, o professor implacável, o parceiro que nunca reconhecia. Cada um deles gravou em você a marca invisível da necessidade de justificar a própria existência. E cada vez que você tentou explicar diante da narcisista, não era a ela que falava, era a todos esses fantasmas. Era a si mesmo, ainda preso naquela versão antiga que acreditava que ser era insuficiente. Mas algo muda quando você percebe que pode se calar, porque no silêncio os fantasmas não encontram alimento. O ciclo que os mantinha vivos começa a se desfazer. E com isso, você sente algo raro, a possibilidade de ser inteiro, sem precisar carregar explicações como armaduras. Essa sensação é estranha no início, quase insuportável, porque você não está acostumado a simplesmente existir sem se defender. Mas é nesse desconforto que nasce o renascimento. A narcisista, sem perceber, se torna o gatilho desse processo. Ela é a chama que acende a consciência, ainda que sua intenção jamais tenha sido essa. E aqui surge o paradoxo. Aquilo que parecia destrutivo também é iniciático. A dor que ela provoca não é apenas destruição, é revelação. Você se vê obrigado a confrontar o que sempre evitou. O que parecia ameaça se torna rito. Nesse rito, você descobre que não existe liberdade sem atravessar a sombra. O silêncio, portanto, não é apenas uma estratégia para lidar com ela. É um portal para atravessar a si mesmo. Cada vez que você se cala diante da manipulação, não está apenas evitando o jogo, está matando dentro de si o hábito ancestral de implorar reconhecimento. E essa morte é necessária, porque dela nasce um novo modo de existir. O corpo sente a mudança antes mesmo da mente compreender. A respiração se aprofunda, o coração encontra outro ritmo, o olhar já não se perde no reflexo. É como se um eixo interno fosse realinhado. Esse alinhamento não depende dela, não depende de ninguém. Ele nasce do encontro consigo mesmo. E essa autonomia assusta, porque mostra que você nunca precisou daquilo que acreditava ser indispensável. Ainda assim, não se engane. A sombra continua à espreita. O desejo de explicar não desaparece de uma vez. Ele retorna em ondas, tenta seduzir, tenta se infiltrar. Mas agora você já conhece o mecanismo. Já sabe que cada explicação é uma armadilha disfarçada de saída. E sabendo disso, você consegue resistir. O silêncio se fortalece, não mais como esforço, mas como hábito. E pouco a pouco, você percebe que essa escolha se estende além da relação com a narcisista. Ela invade todos os campos da vida, nos trabalhos, nas amizades, nos encontros cotidianos. Você já não se apressa em se justificar, já não se desespera para provar. O silêncio se torna uma nova forma de linguagem. Uma linguagem que não precisa convencer, apenas sustentar. Nesse processo, você começa a se surpreender com a reação do mundo. Pessoas que antes te pressionavam já não encontram espaço. Situações que antes te drenavam perdem o efeito. O silêncio, de repente, se revela não como vazio, mas como poder. Poder que não grita, mas que sustenta. Poder que não precisa ser declarado, porque se manifesta na forma como você ocupa o próprio espaço. E é nesse ponto da jornada que a pergunta retorna com mais força do que nunca. Se explicar sempre foi perder tempo, o que você fará com o tempo que agora se liberta?
Essa pergunta não tem resposta pronta, porque não cabe a ninguém respondê-la por você. Mas é justamente ela que mantém a espiral girando, puxando você cada vez mais fundo, em direção ao centro, onde a transformação continua acontecendo. Há momentos em que a vida não termina, apenas muda de tom. O que foi dito, o que foi sentido, continua vibrando embaixo da pele, como um eco que se recusa a silenciar. Jung lembrava que a psique não se satisfaz com finais, mas com transformações. E talvez seja por isso que você não sinta que chegou ao fim, mas sim a um limiar, uma fronteira onde a necessidade de explicar morreu e, no seu lugar, nasceu um silêncio fértil. Esse silêncio não é ausência, mas presença ampliada. É como uma chama invisível que aquece por dentro sem que ninguém possa vê-la. Ele carrega a marca de tudo o que foi atravessado, a dor de se perder, a coragem de se calar, o alívio de se reencontrar. Não há resumo possível para essa travessia, porque o que foi vivido não cabe em palavras. Ele se inscreveu em símbolos, gravados na memória do corpo e da alma. E quando você olha para trás, já não vê apenas a figura da mulher narcisista. Vê uma sequência de espelhos quebrados, cada um revelando uma parte de si que você acreditava estar perdida. As tentativas de explicar foram fragmentos, mas o silêncio reuniu todos eles em um mosaico inesperado. Uma identidade mais inteira, menos dependente, mais real. Esse mosaico não é perfeito e não precisa ser. Suas imperfeições são justamente as marcas que lhe dão autenticidade. Jung dizia que a individuação não é tornar-se imaculado, mas tornar-se inteiro. E a inteireza nasce do abraço à sombra, da aceitação da ferida, da coragem de permanecer em silêncio diante do que antes consumia. Você sente o coração bater de outro modo. O mundo continua o mesmo, mas sua percepção já não é. O olhar encontra novas camadas naquilo que parecia óbvio, como se as cores carregassem um peso secreto que antes estava oculto. É como se a vida tivesse se tornado mais densa, mais simbólica, mais significativa. E então surge a pergunta, que ecoará muito além deste momento. O que você fará com esse novo espaço que se abriu em você? Não há respostas prontas. Talvez a resposta venha em um gesto, em um silêncio, em um encontro inesperado, ou talvez nunca venha em palavras, apenas em vivências que só você poderá decifrar. Perceba que não se trata mais da narcisista. Nunca se tratou apenas dela. Ela foi o palco, mas a peça era sua. A batalha sempre esteve em você, e é em você que a vitória agora floresce. Não há vencedores externos, apenas uma consciência que desperta. Esse despertar é sutil, mas irreversível. É como uma semente plantada no fundo da terra, invisível aos olhos, mas crescendo em segredo até romper a superfície. Você pode não perceber ainda, mas já não é o mesmo que entrou. E esse não ser o mesmo é o início de tudo que virá. Talvez nos próximos dias, em momentos aleatórios, uma frase, um olhar, um gesto de silêncio desperte em você a lembrança desta travessia, como um eco que insiste em voltar, não para repetir, mas para lembrar que você já não precisa se explicar. Esse eco será seu guia silencioso. E se essa experiência ressoou em você, se algo foi tocado por dentro, deixe que essa vibração siga adiante. Partilhe-a com quem precisa ouvir. Deixe sua presença registrada nos comentários. Permita que outros se juntem a essa jornada. Inscreva-se, não como quem busca mais um conteúdo, mas como quem escolhe permanecer nesse caminho de descoberta, porque a transformação não se encerra aqui, ela apenas começou. O silêncio que você sustenta hoje será o grito de liberdade que ecoará para sempre dentro de você.